O vídeo de hoje são as teorias da conspiração na Fórmula 1. Algumas com fundo de verdade, algumas com fonte de vozes da nossa cabeça. E vamos ver com quais você concorda, quais você não concorda e quais são muito absurdas. Gosto de teorias de conspiração. Eu sei. Mas hoje vamos focar nas teorias da Fórmula 1. Entendi. Deixamos Lua e afins para um outro canal. Conversar com o Sacan. Então vamos lá. Primeira teoria da conspiração envolve Christian Horner, Red Bull, troca de comando da Red Bull e a intenção de compra do Christian Horner da Red Bull. Já ouviu falar dessa? Não é bem uma teoria da conspiração, porque isso meio que rolou essa discussão, né? Nunca foi assumido por nenhuma das partes, mas muita coisa aconteceu, a água passou por baixo dessa ponte. E a teoria da conspiração, a conspiração em si, não é só essa intenção de que ele queria comprar a equipe, mas de que ele fez algumas coisas de propósito para desvalorizar a equipe ou fazer com que os investidores perdessem o interesse, né? Para que ela fosse colocada mesmo. Então, partes que corroboram com essa teoria. A troca de presidência, de comando do CEO da Red Bull. O novo CEO declarou publicamente que não tinha interesse na equipe. Então, ia começar a deixar as coisas um pouco de lado, né? Não era mais o objetivo principal do grupo. A intenção do Christian Horner de ter uma equipe. Ia ter um racha também entre a produção do energético e a... Não chegou a ter, mas foi... uma discussão entre o tailandês de um lado, com o Horner, e do outro lado estava o Helmut Marko lá com o suíço lá. Isso. Então, os investidores tiveram um racha. E daí começa a polêmica. E o Christian Horner sofre uma denúncia. A equipe desanda. Sérgio Pérez andando em último enquanto Verstappen ganhava a corrida. E a denúncia pode ser também uma denúncia falsa, né? Pode ser. Também para fazer parte da teoria da conspiração. Para desestabilizar. Então pode ser que o Christian Horner quisesse aquela polêmica, ou pode ser que alguém quisesse queimar ele para que ele perdesse a preferência no momento de uma eventual venda. Então, existe a teoria da conspiração de que o Christian Horner sabotou a própria equipe de dentro para fora, e isso explicaria todo o péssimo desempenho do Sérgio Pérez. Porque ele deixava o Verstappen sempre voando, enquanto o Pérez estava nas últimas posições. E isso foi por 2 anos. Outro ponto... Mas aí eu não concordo, peraí. Porque você acha que o Sérgio Pérez era só ruim? Eu acho que ele desandou. Porque como é que você vai fazer? Como é que o Max Verstappen andava tão na frente do Sérgio Pérez? O que eu concordo com a tua teoria da sabotagem foi que depois que o Horner saiu ano passado, a Red Bull melhorou. Como é que isso assumiu e resolveu o problema? Aí eu concordo. Agora, na época do Sérgio Pérez, eu acho que... Mas sabe o que tem de ponto interessante nessa questão? Eu dificilmente aceitaria essa proposta, essa teoria. Mas a gente está aqui para expor e não para julgar. Para discutir. A Red Bull é uma equipe que, historicamente, troca o segundo piloto no meio da temporada, se ele não performa. E o Sérgio Pérez ficou por 2 temporadas correndo no fundo do grid e quase não foi trocado. Mas ele tinha os méritos dele, né? Naquela defesa que ele fez no último GP que o Max foi campeão. Cara, aquilo lá foi heróico. Ele começa a temporada seguinte batendo e andando em último. Mas ele deve ter ganhado alguns créditos ali com a equipe por causa daquilo. Pode como ser. Um bom escudeiro, um bom segundo piloto, cumprindo realmente o papel de segundo piloto. Mas a partir do momento que ele começa a andar 1 segundo atrás do Max, não passa nem do Q2 na maioria das corridas, a equipe não renovaria com ele para uma nova temporada. Ele poderia ter uma temporada ruim, mas não. Ele estava também sem muita opção, né? Porque eles fazem a dança das cadeiras lá com a Tira Toro Rosso, que virou Racing Bull, AlphaTauri. Então, talvez os pilotos que estivessem nessas equipes não tinham um nível melhor do que o Sérgio Pérez. Então, acho que eles ficaram um pouco sem opção também. Ou a sabotagem. Ele desvalorizaria a equipe, atribuindo um sucesso existente ao talento do Max de uma forma individual. E a equipe não valia tanto quanto... O que não é totalmente mentira, mas... Esse ano o carro não é tudo isso, mas a distância dos pilotos não é tão grande e o Max não está brigando tanto. Lá na frente talvez volte. Esse último GP ele deu uma melhorada. Resolveu dar uma voltinha, mas no mais ele vai bem. Então, a teoria da conspiração é essa. Não sei se eu concordo ou não. Tem um certo fundamento de que o Horner queria comprar a Red Bull a partir do momento que ele sentiu que não havia um interesse do grupo em priorizar a Fórmula 1. Mas, ao mesmo tempo, acusá-lo de sabotagem de dentro para fora fica no campo teórico. Sim. Não existem provas, nem de que ele fez nenhuma ação deliberada, nem que ele prejudicou o Pérez, nem que ele realmente
cometeu aquele assédio, aquela questão da denúncia. São duas teorias que pairam sobre o passado nebuloso da Red Bull. Próxima teoria da conspiração. Vai na sequência, assim? Vamos na sequência. Depois vai virando corte, mas a gente vai fazer um vídeo. A princípio eu tenho 3 teorias aqui. Essa segunda. Próxima teoria da conspiração. Talvez sejam mais de 3. Max Verstappen roubou informações da Mercedes no ano passado durante as negociações com Toto Wolff. É teoria da conspiração. O que embasa essa teoria da conspiração, Max? Aquele vídeo que a gente fez sobre taxa de compressão ficou muito bom. Assistam o vídeo explicando a taxa de compressão e como eles variam pela temperatura. Mas o ponto é, no final do ano, na virada desse ano, tanto Mercedes quanto Red Bull tinham, em teoria, a compressão 18 por 1 motor quente. Teoria. Somente as duas, nenhuma outra. Mas a Red Bull, por algum motivo, não conseguiu ter eficiência nisso, ou não conseguiu levar esse motor adiante, enfim. Ou uma questão aerodinâmica do carro, porque as mudanças que eles fizeram agora para o GP de Miami, foram 7 ou 8, melhorou bastante o carro. Sim. Então, não é talvez uma questão de motor. Talvez uma questão de... E o que corrobora que não é uma questão de motor, a performance da Red Bull, é que ela não vai ter direito ao ADU, que é o mecanismo de equiparação, equilíbrio entre os fabricantes de motores. Então, a Red Bull ela está com um motor bom, e está com esse motor bom, dizem as más línguas, graças a Max Verstappen, que durante as negociações com Toto Wolff recebeu informações privilegiadas de quais atualizações ou de quais vantagens a Mercedes teria. Então, qual é a teoria da conspiração? O Toto tinha tanta certeza de que o Max ia fechar que ele entregou o jogo para confirmar que o nosso carro vai ser muito superior nisso. E no final o Max pegou essas informações e levou para dentro da equipe e decidiu não sair da equipe, e fazendo com que a Red Bull desenvolvesse algo semelhante, uma solução semelhante. O outro deve ter soltado no, it's not so right. Não, vem ele falar isso, so not right. E outra informação que talvez corrobore com esta teoria da conspiração é que a Red Bull, ao longo do ano passado, que esse desenvolvimento vem desde 2023, mas essas vantagens só foram conhecidas no final da temporada ou na virada da temporada, quando esse novo motor começou a aparecer. Ao longo de 2025, a Red Bull começou a tirar engenheiros da Mercedes, talvez para conseguir entender como as artimanhas eram feitas, não necessariamente pela qualidade desses profissionais, mas para que eles conseguissem executar o que eles já sabiam que vinha sendo feito. Para roubar segredos industriais. Então, não necessariamente o Max foi o responsável por dizer como fazer, mas por dizer o que. Mas abriu a brecha e a Red Bull foi lá e faz sentido. Faz sentido. Essa teoria faz muito sentido. Né? Fonte vozes da minha cabeça, desde o princípio. Mas não teve uma história também que o Max foi flagrado num iate? Sim, em Ibiza. Só que essa foi a segunda reunião. Eles tiveram uma primeira reunião, tiveram nas férias essa segunda reunião, e por isso todo mundo travava que o Max ia para a Mercedes. O Toto tinha certeza. E essa certeza é que impulsiona a teoria, porque faz sentido o Toto ter aberto os planos para o Max se ele tivesse certeza que ele contrataria o Max. Foi a mesma certeza que a Alpine teve, que teria o Kimi Antonelli. O Oscar Piastri, verdade, o Oscar Piastri. Mesma certeza que a Alpine tinha, que declarou, anunciou que seria piloto. Cara, é que ele é o que nos leva para a terceira teoria da conspiração, que é: o Max Verstappen nunca vai correr pela Mercedes enquanto Toto Wolff estiver na equipe. Sendo ele o dono da equipe. Sendo ele praticamente o dono da equipe e tendo sido traído, como se imagina que foi, de certa forma, mesmo que não hajam ressentimentos, eu imagino que ele não vai levar adiante a... Se a segunda teoria se confirmar, né, a terceira, ele não confiaria de novo no Sr. Verstappen. Exatamente. Então, muitos boatos de negociação, muita gente na expectativa, porque a Mercedes é a melhor equipe, que o Max nesse ano não foi, mas queria no ano que vem, a terceira teoria da conspiração, e que é o meu palpite mais forte, e eu vim falando isso desde novembro do ano passado. Desde que o Russell foi confirmado na Mercedes e começaram a falar sobre o motor da Red Bull, eu venho defendendo essas duas posições, que agora se tornaram teorias da conspiração. Uma que o Max foi um dos pivôs do roubo de informações pela Red Bull, e outro que, a partir do momento que ele não foi para a Mercedes e decidiu ficar na Red Bull com as configurações semelhantes à da Mercedes, ele fechou as portas da Mercedes fechadas. Dito isso, vamos para uma segunda parte dessa terceira teoria da conspiração, que
eu venho falando há mais tempo, né, sendo chamado de oráculo no nosso grupo. Me dá um palpite da negação. Eu já vou falar, ó, um dos números vai ser 31. Próximo sorteio, pode pegar. Hoje é dia 12 de maio. Próximo sorteio, 31. Então, vou falar um, não posso falar todos. Tá bom. Vou anotar aqui. Tá? Obrigado. Então, uma coisa que, a partir do momento que Jean-Pierre Lambiase anuncia a saída da Red Bull em 2027 para a McLaren, o que passa a ser a nossa teoria da conspiração é que alguém vai junto com ele. Alguém vai junto com ele. Então, o cara que já trabalha com ele há muito tempo. E o que corrobora com esta teoria são os fatos que Red Bull anuncia, de certa forma, oficialmente, mas vaza a informação de que Red Bull consideraria Oscar Piastri para o lugar de Max Verstappen. Já considerando uma saída do Verstappen na Red Bull. Duas informações dessa afirmação. Uma, que eles já consideram que existe a possibilidade de Max sair. Duas, que o Piastri seria o piloto disponível no mercado. Logo, para onde o Max iria? Para a vaga que, né, dança das cadeiras. Tudo indica que Max, se sair da Red Bull, que nunca é uma certeza, pode ser que ele continue, a equipe melhore e não faça sentido ele deixar a equipe, mas se sair da Red Bull, pode ser que ele saia da Fórmula 1. Pode ser que ele se aposente. Se ele vê que essas regras, desculpa, né, essas regras do cara inventaram aí, não funcionam. Pode ser que ele saia da Fórmula 1, ou pode ser que o destino mais provável seja McLaren com motores Mercedes e uma boa melhoria que eles fizeram agora, inclusive. E aí eu vou dizer, se acontecer isso, vai ficar difícil para os outros. Se acontecer isso, vai ficar difícil para os outros. Porque daí a McLaren vai ter um bom piloto. Não que o Oscar Piastri não seja um bom piloto, ou o Lando Norris também não seja. Mas nenhum dos dois tem que sair dos olhos. É verdade. O que nos leva para uma quarta teoria da conspiração, que foge da ordem cronológica, voltamos para o ano passado, de que o campeão moral de 2025 deveria ser Oscar Piastri. E não foi por sabotagem da equipe. Mas ele deu uma fraquejada também, né, no GP do Azerbaijão, acho. Só que aí ele bateu sozinho. Aí pensa comigo. Você inicia o campeonato. Eu vejo muita defesa de que foi algo natural. Concordo com a maioria delas. No posicionamento das pessoas que começou sem pressão, correndo na frente, a hora que estava na frente do campeonato, a pressão chega. Agora vem o meu ponto. E eu vou completar depois. Imagina que você está liderando o campeonato. De repente, seu carro não vai mais. E eu posso concordar com isso porque a McLaren estava correndo sozinha. Até a parada de verão lá deles, cara, o Max Verstappen estava lá para trás. Então eles tinham uma briga caseira, talvez eles quiseram realmente priorizar o piloto da casa, que é o inglês, e deixar de lado o australiano. E aí, apesar de ter uma bandeira bem parecida. Se quem não pegou essa referência, veja o primeiro desafio do canal. Nem lembro qual era a pauta do primeiro desafio do canal. Os 10 pilotos que mais bateram na Fórmula 1, é verdade. Pegar a referência, assistir. Tem boas dicas lá. Tá. O que corrobora com a teoria de que o Oscar Piastri foi prejudicado deliberadamente pela equipe é que o Norris não sofreu essa oscilação de performance. Se a gente falar que sentiu a pressão, essa pressão geralmente impacta muito em corrida, decisão, batida, mas ele não tinha performance em treino. Ele chegou a não ir para o Q3 em muitos treinos. Ele estava largando muito atrás. Quando o cara está brigando pelo título e começa a largar no meio do bolo, é normal que ele vai fazer alguma cagada. Então essa parte, a parte que ele errou. Beleza, bateu, mas era tentando tirar algo a mais de um carro que ele sabia que podia andar mais. Então, tiraram 10% de TPS lá de posição de borboleta. Cara, se você calibrar errado o pneu, o cara já se ferra. Então, não é difícil. Você não precisa mexer no que aparece na telemetria. Se você fizer a cambagem diferente, se você calibrar um pouco a mais ou a menos, qualquer detalhezinho. E era um campeonato que do primeiro pro último era um segundo. Diferente desse ano, que do primeiro pro último tá em 3,5, 4. Verdade. Então era um campeonato muito apertado. Se tirar meio segundo dele, já joga ele do 10º para trás. Não era difícil de dificultar a vida do Piastri. Então, se os dois pilotos tivessem tido uma baixa, beleza. Você entenderia que a equipe oscilou. Agora, o Norris ganhando tudo lá na frente e o Piastri não passando por Q3, eu não consigo acreditar que ele do nada desaprendeu a pilotar. Eles separaram os dois e quase perderam o campeonato. Ou seja, o Max conseguiu. Você lembra que o Piastri estava em primeiro no campeonato? 80 pontos na frente.
Era mais, eu acho. Talvez mais. Na frente do Max, que era o terceiro. Não, na frente do segundo. Eu acho que ele chegou a abrir 80 pontos pro Norris. Depois a gente vai conferir isso aí, eu não me lembro. Tá, mas eu lembro que o Max estava em terceiro, uma miséria de o Max era mais sim. Mais sim. E o Max conseguiu passar o Oscar. E nesse meio tempo, o Lando passou o Oscar também. Isso. E o Max terminou 1 ponto atrás dele. 2 pontos atrás dele. Só que a equipe correu um risco calculado, né? Ela foi dosando, eu acho que... Bem arriscado, porque foi decidido na última prova. Que ele podia ter acontecido qualquer coisa com o carro dele. Perdeu o campeonato. É verdade. O Lando podia ter perdido o campeonato. Se ele quebra naquela última corrida... Por um pneu, que é mais, precisa ir pro box, acabou. Ele chegou em quarto, acho, né? Só que se eles não fazem isso, o Piastri é campeão. Ponto. Eu não queria um australiano que era colônia da Inglaterra. Não queria colono. Superior a um... Mais informações que corroboram com esta teoria da conspiração. E, ressalto, não tem compromisso nenhum com a verdade, apenas com a discussão. O Zac Brown trabalha para o pai do Lando Norris. Ele não é diretamente dono da equipe, igual o Lawrence Stroll, mas ele tem influência direta sobre o Zac Brown. Então, acho muito difícil que o Zac Brown fosse bater de frente com o chefe dele, com o pai do Lando. Quem pode obedece quem tem juízo. Então, essa é uma informação importante. Muitas informações que corroboram com a teoria de que o Oscar foi prejudicado. O que mais? Título da McLaren, Verstappen indo para a McLaren, Verstappen com portas fechadas na Mercedes. Agora vem a última teoria da conspiração para a gente fechar esse vídeo, que já está longo demais. Christian Horner, liberado a partir de hoje para voltar para a Fórmula 1 do seu contrato com a Red Bull, tem interesse em comprar o Alpine. E aí entra uma sequência de informações que podem ser úteis para chegar nessa conclusão que Flavinho Briatore retorna. Voltou esse ano, né? Renault abandona os motores Renault, passa para motores Mercedes como exigência de Flávio Briatore. Que, segundo as más línguas, mesmas que apontaram todos os tópicos desse vídeo, veio para a equipe para valorizar o ativo, não necessariamente para tornar a equipe campeã como uma equipe, porque, pensando racionalmente, para a Renault, ser campeã com outro motor não faz mais tanta diferença. Você está valorizando o time da Fórmula 1 e da marca já está fora da disputa. Logo, a valorização da equipe seria para uma eventual venda. Então, se você tem interesse em vender a equipe, nada melhor do que fazer com que ela chegue na ponta, né, porque o investimento para você chegar na ponta, ele volta múltiplas vezes no momento da venda. Então, vale o risco de trazer um cara queimado no mercado. Bem queimado. Nossa senhora. E que é agressivo, que faz o que for necessário para chegar na ponta. Circula também, né? Tem uma influência ali, né? Vale a pena você fazer isso pensando numa eventual venda. Então, tudo indica que a Alpine será vendida, ou parcial ou total. O primeiro passo foi sair dos motores, então... Faz sentido. Pode não acontecer, mas faz sentido. Christian Horner poderia voltar na Ferrari, o que acho pouco provável, mas a Ferrari poderia ter interesse no que ele tem para trazer com a bagagem de Red Bull. Mas o mais provável seja que ele tenha que comprar a própria equipe, que era o plano inicial, que era o que ele ia fazer com a Red Bull. Agora se abre uma nova porta com a Alpine. Então, Christian Horner pode comprar a Alpine, retornar para a Fórmula 1 em 27 ou 28. E aí, pode ser que essa equipe chegue a mudar de nome e tenhamos uma nova equipe. Olha aí, desafio lançado, hein? Christian volta para a Fórmula 1, volta como dono de uma equipe, ou como chefe de uma equipe, de um fundo, representando um fundo de investidores. E qual seria o nome dessa equipe? Continuaria como Alpine, seria um outro nome, um patrocinador master. Contem pra gente nos comentários o que você concorda, o que você discorda, o que você acha um absurdo. Quanto mais polêmica, melhor. A gente quer que você seja do contra de tudo. Xinguem a gente, por favor. Façam muito. O importante é que o maior número de pessoas assista esse vídeo pra gente saber se a gente tá muito maluco ou se alguma coisa faz sentido. Previsões lançadas. Se eu acertar, voltem aqui, comentem. Se eu errar, voltem mais ainda. Valeu, beijo. Valeu, tá bom.